Amém? Páscoa, tempo de milagre. A gente tem liberdade de adorar. Recebemos uma notícia há poucas horas atrás. A mesma cidade para onde eu estaria indo há meses atrás, para o Paquistão, nessa mesma cidade, o pastor, ele escreveu antes mesmo que desse no noticiário, dizendo que ali foi numa praça, mais uma vez, homem-bomba, estourou, e ali foram, até aquele momento que ele tinha dado a notícia, tinha sido 60 mortos e mais uns 200 feridos. Essa é a vida por aí. Você tem liberdade para adorar. E eu digo para você que todo esse movimento que está acontecendo ao redor do mundo só mostra e aponta para uma coisa. Será que essa é a última Páscoa? Será que quantas Páscoas mais nós temos? O tempo é breve. Falar de Páscoa é falar de um timing. Sabe, a abertura do Mar Vermelho, você pensa que a Páscoa foi só ali quando eles saíram do Egito, quando eles saíram com ouro, com prata. Não, a Páscoa ela é celebrada por 7 dias. E ali o Mar Vermelho, ele estava dentro do período da Páscoa. Quando Deus falou para Moisés atravessar, Moisés tinha um tempo, ou o mar se fecharia. Ele tinha um tempo. Quando o mar abriu, ele tinha um tempo. O povo tinha um tempo. Se eles não entrassem com fé, o mar se fecharia. Será que você está entendendo o que Deus está falando? Que hoje é o teu tempo de você entrar. Se você não entrar, o timing, você perdeu o timing. Tem uma família que estava muito acostumada com Jesus. Tão acostumada que achavam que a qualquer hora ele ia estar do lado deles. Sabe que família era essa? A família de José e de Maria. Ele dormia, ele acordava, ele comia. Ele ia para a Páscoa com eles, para Jerusalém. Mas em Lucas capítulo 2, está escrito que uma Páscoa, eles subiram para uma festa solene chamada Páscoa. Subiram como se fosse para qualquer Páscoa. Mas não era qualquer Páscoa. Naquela Páscoa, era a primeira vez que ele ia se manifestar, ainda que não com toda a manifestação que viria aos 30 anos, mas ele manifestou um pouco da sua glória. E aquela família que podia ter o privilégio de estar ali vendo a manifestação da glória, sabe o que está escrito em Lucas 2? Depois leia na sua casa, vale a pena. Quando eles perceberam que Jesus não estava perto, já tinha passado um dia. Passaram um dia sem perceber que ele não estava perto. Será que assim tem sido seus dias? Você acorda, você não percebe que ele não saiu porque você não convidou ele para sair com você. Você não teve tempo para orar. E você perdeu a presença dele. Talvez você já esteja frio. Você já esteja a caminho da frieza, esteja morno. E você não percebeu que você perdeu a manifestação da glória, que você perdeu a presença dele. Sabe quanto tempo depois que José e Maria encontraram Jesus? 3 dias depois. 3 dias. Eles tiveram que voltar. Eles deram uma caminhada boa sem a presença dele. E tiveram que voltar. Demorou 3 dias. E ali eles encontraram Jesus. Eu digo para você que hoje é dia de você encontrar com Jesus. Ele vive. Ele vive. Hoje é o dia da tua melhor Páscoa. Eu quero profetizar isso para a sua vida. Sabe por quê? Porque teve um rei de Israel que ele quis isso para a vida dele. E eu queria que você abrisse comigo em 2 Crônicas 34. Em 2 Crônicas 34, seu nome era Josias. Esse rei, ele até hoje, depois de Davi, é o rei mais amado em Israel. Como o povo amou Josias. E ainda ama, é interessante. Quando se passa pelo Megido, e sempre um guia ou o outro, sempre fala da importância de Josias e como o povo lamentou a morte de Josias. Mas por que o povo sentiu tanto a morte de Josias? Ele foi um rei do avivamento, rei da reforma. Ele foi um rei segundo o coração de Deus. Sabe quando ele começou a reinar? Está escrito que ele tinha, no versículo 1, ele tinha 8 anos. Com 8 anos ele começou a reinar. Mas uma criança pode reinar
Mas foi assim, Deus escolheu e foi assim que aconteceu. Mas Josias, ele tinha 2 gerações, ele tinha um legado, ele tinha uma herança nada boa. Antes dele, ele teve Amon e depois ele teve Manassés como pai. Ele teve um pai diante dos olhos de Deus. Esse homem só fez coisas ruins. Manassés só foi se arrepender no fim da sua vida, porque ele fez coisas abomináveis. Mas esse garoto, com 8 anos, ele decidiu uma coisa. Você vai falar, mas com 8 anos ele decidiu? Não, está escrito aqui. Que ele decidiu. Ele queria ser diferente. E eu sei que você decidiu ser diferente. Eu sei que você decidiu receber o reino de Deus e receber tudo aquilo que você tem direito. Ele decidiu ser diferente. E como que eu sei disso? Porque está escrito aqui. Está escrito no versículo 1, você encontra que ele tinha 8 anos quando ele começou a reinar. No versículo 3, está escrito, no 8º ano do seu reinado, bom, se ele tinha 8 anos quando ele começou a reinar, no 8º ano do seu reinado, quantos anos ele tinha? Então, com 16 anos, o que está escrito que aconteceu? Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, um garoto de 16 anos, o que ele começou a fazer? Buscar ao Senhor, o Deus de Davi. Eu acho que ele acalentava no coração dele, eu quero ser diferente, eu quero ser como Davi. Eu quero ser um rei segundo o coração de Deus. Com 8 anos ele decidiu seguir os caminhos do Senhor. Com 16, já com maturidade espiritual, ele começou a buscar o Senhor. E depois com 26 anos, porque nós não temos tempo, a história é linda, é muito linda dele. Mas eu quero chegar em Josias na Páscoa, então eu tenho que avançar. Com 26 anos ele tomou uma decisão. Eu quero a casa de Deus totalmente restaurada. Meu pai e meu avô deixaram a casa de Deus em ruínas. Eu quero a casa de Deus toda restaurada. E está escrito que a casa estava em ruínas, a casa de Deus estava toda estragada. Há 2000 anos atrás, não rei Josias, mas Jesus, ele ali na cruz, ele estava dizendo, meus filhos são casas. Sabe por quê? A casa aqui pode não ser a mais bonita, mas não está em ruínas. Pode ficar muito melhor do que isso e vai ficar, em nome de Jesus. Vai aumentar, vai crescer para comportar e você não ficar mais em pé. Graças a Deus, no domingo de manhã, tivemos um culto cheio de pessoas que não vêm no culto à noite. E se já está de pé, está na hora de algo acontecer e vai acontecer em nome de Jesus. Mas aqui eu estou falando que essa casa não está em ruínas. Mas Jesus, ele não estava falando dessa casa, a casa de Deus. Ele está falando dessa casa. Você é a casa de Deus. E há 2000 anos atrás, quando ele foi para a cruz do Calvário, ele foi para levantar casas da sua ruína. Ele foi para levantar cada um de nós, para que os nossos legados, como o legado de Josias, pudesse ficar cravado na cruz do Calvário. Maldição, eu tenho um histórico de maldição, e a maldição foi cravada na cruz do Calvário. Você tem um histórico de maldição, mas a tua maldição foi cravada na cruz do Calvário, há 2000 anos atrás. E Josias tomou uma outra. Enquanto ele estava mandando restaurar a casa, algo aconteceu. Ele descobriu, porque há muito tempo ele buscava Deus, mas não tinha a palavra, tinham perdido a palavra no meio do caminho. Falta de palavras, está vendo? A geração de Josias tem muita coisa igual a nossa. Primeiro, casa em ruínas. Segundo, falta de palavra. Tem faltado palavra nos púlpitos, eu digo, no Brasil e no mundo em geral. Estou falando de corpo de Cristo. Tem muita coisa, tem muito show, tem muita coisa, mas palavra, tem faltado palavra. Quando ele ouviu a palavra, e quando acharam a palavra, e começaram a ler a palavra, ele identificou uma coisa. A nação não está bem. A nação está debaixo de juízo. O que é que eu faço? Eu posso fazer alguma coisa. A nação está debaixo de juízo. E eu preciso entender o que eu posso fazer. Eu sei que eu posso fazer alguma coisa. Eu sou um só, mas eu sei que eu posso fazer alguma coisa. Aí ele mandou que pessoas fossem até uma profetisa.
Ele foi em busca da voz profética para aquela geração. E a profetisa liberou uma palavra para o rei Josias. Rei Josias, é verdade. A nação está debaixo de juízo. A nação vai ser desolada. Se algo não acontecer, a nação vai ser completamente destruída. Mas tem uma palavra para você. Porque você se humilhou. Porque você tem buscado a Deus. A nação vai ser poupada por tua causa. Gente, um homem, antes da cruz do Calvário, por causa da busca intensa de um homem, uma nação foi poupada. E eu digo para você, por causa da tua busca, eu declaro que o Brasil vai ser poupado em nome de Jesus. A voz profética de Deus, não perca a voz profética de Deus. A voz profética foi liberada para o Brasil. O Brasil eu não ouço, eu fico ouvindo os noticiários, eu fico a par. Mas sabe que a cada má notícia que eu ouço, nos meus ouvidos espirituais continuam ouvindo a mesma palavra que eu ouvi aos meus 13 anos. O Brasil será o celeiro de todas as nações. O Brasil vai enviar, o Brasil vai ser próspero e vai enviar missionários para todas as nações. O Brasil será o celeiro do avivamento de todas as nações. Eu ouço isso com os meus ouvidos espirituais. E Josias ouviu. E Josias viveu essa palavra. A nação foi poupada. Mas aí Josias entendeu alguma coisa. Mas eu ouvi na palavra que eu tenho que fazer uma coisa. Está chegando a Páscoa. Faz tempo que a gente não celebra a Páscoa. Vamos celebrar a Páscoa. E ele começou a movimentar todo mundo. Ele começou a agitar todo mundo. E o coração de todo mundo começou a ficar agitado. Se você ler a Crônicas 34, 35, você vai ver como esse homem começou a agitar o coração de todo mundo. Os levitas ficaram mobilizados. Eu estou buzinando no ouvido dos levitas, no mínimo o quê? Uns 2, 3 meses. Eu estou ali e falo de uma música, e falo de outra. Eu tenho sonhado com essa Páscoa há meses, eu tenho falado, e ali os levitas ficaram mobilizados. Hoje os levitas ficaram mobilizados junto com pastores, desde de manhã até agora. E ali todo mundo envolvido, sacerdotes, levitas. E de repente o rei falou, eu estou sentindo no meu coração que essa Páscoa vai ser uma Páscoa diferente, uma Páscoa como nunca teve. Eu tenho que fazer alguma coisa diferente. E o rei tinha uma fazenda. Como que eu sei que ele tinha uma fazenda? Abra comigo em 2 Crônicas 35. 2 Crônicas 35. No versículo 1. Segunda Crônicas 35, no versículo 1. Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém e mataram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do primeiro mês. Mas será que parou por aí? Não. Josias estava empolgado. Josias sabia que algo ia acontecer. A nação seria restaurada, a família dele seria restaurada. Ele não ia mais carregar as maldições de Manassés e de Amon. Ele não ia mais. Ele sabia que algo diferente ia acontecer. E sabe o que ele fez? Ele foi lá na fazenda dele e está escrito no versículo 7. Ofereceu Josias a todo o povo cordeiros e cabritos do rebanho, todos para o sacrifício da Páscoa, em número de 30.000, por todos que se achavam ali, e de bois 3.000. Tudo isso era de onde? Da fazenda do rei. Mas se você continuar lendo depois na sua casa o 2 Crônicas 35, não parou por aí. Isso foi só da fazenda do rei. Sabe qual foi o número de sacrifícios que foi? Olha, foram 37.000 cordeiros, 300 cabritos, 3.500 novilhos, foi 40.700 animais. E daí? Para que isso? Quando esses animais eles foram sacrificados, o que é que saiu dos animais? Sangue. Porque, fica imaginando, o sangue de 40.700 animais. Não dá para você ter noção. Foi muito sangue que correu. Muito sangue que correu. Por que Josias fez isso? Josias não estava entendendo. Mas hoje a gente entende. Nós sabemos que há 2.000 anos atrás, não precisou de 40.700
700 animais. Bastou o Filho de Deus. Um único, não um animal, mas o Filho de Deus. Bastou a vida dele. Bastou o sangue dele. E o sangue dele não era pouco. Quem viu com olhos naturais achou que Jesus sangrou muito, desde o Getsemane até quando ele foi espancado. Durante 6 horas na cruz foi muito. Jesus sangrou muito. Foi muito sangue que foi vertido em Jerusalém. Muito sangue foi vertido. E todo esse sangue em nosso favor. Mas o que ninguém estava vendo é que um rio de sangue estava sendo liberado naquele dia. Não só o sangue que saía do seu corpo físico, mas um rio de sangue estava sendo aberto para todas as gerações, para a geração de Pedro, Tiago, para gerações depois deles, para toda a igreja primitiva, para a nossa geração. Existe um rio de sangue, não de animais, mas um rio de sangue que nos cobre e que nos purifica, que nos santifica, um rio de sangue que nos protege, um rio de sangue que quebra cadeias, um rio de sangue que desfaz toda a obra do inferno, um rio de sangue poderoso, que quando ele sai do trono de Deus, porque esse rio sai do trono de Deus, quando ele sai do trono de Deus, ele chega aqui na terra como fogo. E aí o diabo, quando esse rio de sangue passa pelas obras de Satanás, ele queima e destrói, e o diabo grita, e ele não pode suportar. Por isso eu digo que esse rio de sangue está passando agora pelo teu corpo, queimando toda a enfermidade. Esse rio de sangue está passando agora pela tua mente, ajustando a tua mente com a mente de Cristo, e queimando todo pensamento impuro, tudo aquilo que não vem do Senhor. Esse rio de sangue está passando agora pelo teu coração, ajustando as tuas emoções, curando e restaurando em nome de Jesus. Esse rio de sangue está passando agora por todas as famílias da terra, em nome de Jesus. Está passando pela tua família. Cabe a você dizer: eu quero, eu preciso desse rio de sangue, eu preciso desse rio de sangue, em nome de Jesus. Sabe, quando o rei Josias, está escrito, e eu quero que você leia, eu quero que você leia comigo, antes de nós orarmos. Está escrito no versículo 17. Leia comigo, para você não perder o que está escrito aqui. Nunca, versículo 18. Nunca, está comigo? 2 Crônicas 35, versículo 18. Nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel, desde os dias do profeta Samuel. Sabe o que ele está falando? 500 anos. Em 500 anos, nunca houve uma Páscoa igual à Páscoa que o rei Josias celebrou. E eu quero te dizer que nunca se celebrou uma Páscoa como a Páscoa que você está celebrando hoje. Nunca, nunca. A geração de Pedro e dos discípulos, de João, de Mateus, de André, eles receberam a melhor Páscoa da vida deles, mas eles não tiveram o privilégio que nós estamos tendo. Eles perderam a primeira Páscoa, eles não tiveram a revelação da primeira Páscoa, eles perderam até a ressurreição, só foram entender a ressurreição lá na Galileia, eles perderam o timing, eles só foram entender depois. Mas Jesus, tudo bem, Jesus perdoou e eles tiveram a porção deles. Mas você não, você é a melhor. Eu ouso dizer que a tua Páscoa pode ser a melhor Páscoa em 2000 anos, em nome de Jesus. Mas aqui está escrito que o rei Josias, ele foi a melhor Páscoa desde os dias do profeta Samuel. Nenhum dos reis de Israel celebrou tal Páscoa como a que celebrou Josias, com os sacerdotes e levitas e todo Judá e Israel que se acharam ali, e os habitantes de Jerusalém. Esse rei conseguiu outra proeza: reunir Judá e Israel, tribos do norte e tribos do sul, celebraram juntas unidade. Eu quero profetizar unidade.
Eu quero declarar unidade entre nós, no ministério, nas famílias. E eu quero dizer que toda dissensão, que toda contenda caia por terra agora em nome de Jesus. É impossível você estar numa igreja e ter algo contra alguém. Eu digo que caia agora em nome de Jesus. Se você agora não obedecer o Senhor, você vai estar fora dessa onda de milagres. União entre Israel e Judá e Israel. Mas sabe, eu gostaria que nesse momento você ficasse em pé por um momento. Não acabou, mas eu queria que você ficasse em pé. Os pastores vão passar agora. Eu vou profetizar sobre você. O chofar vai ser tocado. E os pastores, são os pastores que estão passando no meio de vocês, com um véu vermelho, simbolizando o sangue de Jesus. Eu quero declarar, não é o sangue de 40.700 animais, é o sangue do Cordeiro de Deus que foi derramado há 2000 anos atrás. É o sangue de Jesus que vem agora sobre a tua vida. É o sangue de Jesus que vem agora sobre a tua família. Em nome de Jesus, seja consumida toda a enfermidade no teu físico, desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Seja consumida agora toda a enfermidade nas emoções, em nome de Jesus. Seja queimado, seja destruída toda cadeia, seja quebrada na tua vida, toda cadeia na tua família, seja quebrada, seja queimado todo espinho, todo abrolho. Vem agora a unção, vem a unção de fertilidade na tua vida, em nome de Jesus. O sangue de Jesus queima, destrói todas as obras das trevas na tua vida, em nome de Jesus. Toda rede, toda armadilha, toda cilada, toda sentença de Satanás seja queimada na tua vida. Recebe o rio de sangue, um rio de sangue que passa sobre a tua vida, que passa sobre a tua família. Seja escondido agora debaixo desse rio de sangue, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, levanta a tua mão e começa a adorar ao Cordeiro que venceu, aquele que é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória, em nome de Jesus. Sabe, Páscoa, você pensa que a Páscoa foi só Jesus ir para a cruz? Você pensa que a Páscoa foi só Jesus, o túmulo ser fechado? Não, a Páscoa teve 3 cenas. E eu queria que você sentasse um minuto para você ouvir essas 3 cenas. O apóstolo Paulo teve essa revelação e ele disse que o Senhor Jesus subiu e concedeu dons aos homens. Mas aí ele fala em Efésios 4:9, só ouve. Ora, que quer dizer subiu, senão também que havia descido até as regiões inferiores da terra. A Páscoa tem 3 cenas. A cena do que aconteceu aqui na terra. O que aconteceu aqui na terra, tiveram muitas testemunhas. Muitas pessoas ao pé da cruz. Muitas pessoas, as multidões pelas quais Jesus passou carregando o madeiro. E a multidão que ficou ao redor da cruz, todos viram Jesus dizer, aqueles que ficaram e que permaneceram ao pé da cruz, ouviram Jesus dizer, está consumado. Alguns viram, como José e Arimateia, viram a outra cena, mas ainda na terra, viram, e por que eles participaram? Eles tiraram o corpo de Jesus do madeiro, eles levaram para o sepulcro, eles foram testemunhas da pedra, e algumas mulheres também foram testemunhas da pedra que foi colocada selando o sepulcro. Mas aí acaba a cena da terra. O sangue de Jesus, todos viram sendo derramado, mas ninguém percebeu que quando o sangue de Jesus estava tocando a terra, tudo estava sendo mudado. A terra, uma terra de abrolhos, de maldição,
ela se tornaria, por onde quer que houvesse uma pessoa que entendesse o poder da cruz, onde quer que houvesse alguém que entendesse o poder do nome de Jesus, onde quer que essa pessoa pise, o sangue de Jesus purifica aquele lugar. Aonde você pisa, o sangue de Jesus purifica, o sangue de Jesus retira toda maldição. Você é luz, você é sal, você é o fator bênção nessa terra. Por tua causa que o anticristo ainda não destruiu essa terra, porque nós somos a bênção dessa terra. Você carrega o Espírito Santo. Essa é a cena da terra. A cena da terra todo mundo fala, mas aqui Paulo teve uma revelação do que Jesus já tinha anunciado, que ele iria para as regiões inferiores. As pessoas só acharam que Jesus ficou ali 3 dias no escuro, e quando deu o 3º dia ele ressuscitou. Não, ele disse: não, eu vou fazer algo muito grande, eu vou levar o meu sangue, eu vou levar o poder do meu sangue até as regiões inferiores. Eu vou derrotar o inferno todo por tua causa. Eu vou dizer o teu nome lá no inferno. Eu vou dizer: a Naira não tem nada contigo. Eu vim tirar aqui a coroa dela, eu vim tirar aqui as bênçãos que pertencem a ela. Ele falou o teu nome, ele falou o meu nome quando ele entrou nas regiões inferiores da terra. Essa foi a cena que todo mundo esquece. Ele avisou não uma vez, ele avisou várias vezes. De manhã nós lemos o texto em que ele disse: vocês querem um sinal? Não vou dar um sinal. Eu vou só dizer o que eu já disse. É o sinal de Jonas. Jonas, ele ficou 3 dias na barriga do peixe. Assim como ele ficou, eu vou para as partes inferiores da terra por 3 dias. Ele anunciou, mas a gente esquece que Páscoa foi a maior luta, a maior batalha já travada em toda a humanidade. Jesus sozinho enfrentou todos os exércitos das trevas por amor a mim e por amor a você. Páscoa é guerra, Páscoa é guerra. Jesus guerreou por mim, Jesus guerreou por você. Fala: Jesus guerreou por mim. Páscoa é guerra e Ele está guerreando hoje por você. Ele é o nosso Rei que guerreia por nós. Ele é o Redentor, o resgatador. E eu bem sei que o meu Redentor vive. Eu bem sei que Ele vive. Mas eu falei de 3 cenas. Aí Ele volta para a terra. Ainda faz parte da primeira cena, não faz parte da terceira. Ele encontra com Maria. Ah, que privilégio essa mulher. Eu lá no céu, eu vou querer apertar a mão dela com as minhas 2 mãos. Olha, eu vou dizer para você: que mulher, você foi mulher. Que mulher, você permaneceu. Você viu Jesus quando Ele saiu da guerra. Quando Ele saiu, Ele ressuscitou. Ele saiu do inferno. Ele saiu de lá vencedor. E você viu. E sabe o que ela disse? Na Páscoa, ela foi a única que pôde dizer isso. Ela teve o privilégio. Ela chegou lá para os discípulos e Jesus disse: vai lá, fala para os discípulos que você me viu. E aí ela foi para os discípulos e falou: eu vi o Senhor. Meu amado, hoje é Páscoa, você tem que ver o Senhor. Os teus olhos espirituais se abram para você ver a glória do Senhor. Só não vai ver quem não quiser. Essa mulher na Páscoa, ela deu um grito: eu vi o Senhor. Será que você pode dar esse grito e dizer: eu vejo o Senhor, eu quero ver o Senhor, eu vejo o Senhor? Fecha os seus olhos naturais e começa a ver agora o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, chegando perto de você e dizendo: eu sou o teu resgatador, eu sou o teu redentor, eu te amo, você é especial para mim, eu te curo, eu te restauro, eu te liberto, eu sou o teu redentor, eu vivo. E declara com teus lábios: eu vejo o Senhor. Não veja o problema, não veja o medo, não veja a ansiedade, não veja a enfermidade, veja o Senhor. Fala bem alto: eu vejo o Senhor. Fala mais alto: eu vejo o Senhor. Mas teve mais uma cena.
Qual é a terceira cena? Essa nós não vimos, Maria não viu, ninguém viu, assim como ali no inferno, só o diabo, ele sabe o que aconteceu ali. E aquilo que Deus permite a gente saber através da palavra. Mas tem um que viu a terceira cena, Jesus entrando no céu. E quando ele entrou no céu, o Jonas, ele falou do Salmo 24. Mas eu quero falar de um discípulo que viu, e eu quero que você leia comigo Apocalipse 5. Esse viu a terceira cena lá no céu. E a terceira cena lá no céu, em Apocalipse 5, está escrito: ele chorou porque não tinha ninguém. Ele viu o Pai sentado no trono, e ele viu na mão direita do Pai um livro que ninguém podia abrir, e ele disse, e João também chorou, porque ele viu que não tinha ninguém que era digno de abrir, e está escrito no versículo 5, todavia, um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu o livro, e para abrir o livro e os seus 7 selos, no versículo 6, então, olha o que ele viu, foi a terceira cena, quando Jesus entrou nos céus, depois que ele ressuscitou, e ele falou para Maria, não me detenha, eu vou para o meu Pai. Olha o que está escrito, então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto, ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa, e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Querido, você foi chamado para reinar sobre a terra. E você foi chamado para reinar sobre a terra. O cordeiro venceu, e ele é o leão da tribo de Judá. Ele vive, ele vive, ele vive, ele vive. Oh Senhor, tu vives, tu reinas, tu vives. Digno, 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 digno és tu, Cordeiro de Deus. Fechado, mas hoje eu sou capaz de pular, de dançar. Sabe por quê? Porque o Cordeiro está aqui. Eu sinto a presença dele, ele está aqui do meu lado. Com ele eu danço, com ele eu pulo. O que eu não consigo fazer com ele eu faço. Querido, não perde a presença dele, ele está aqui. Eu queria chamar os ministros, o Jonas e os ministros, para estarem aqui junto comigo. Não perca. 3 cenas que se misturam. Hoje, céu e terra se unem, como Jonas disse. Céu e terra se unem. Os anjos estão celebrando, eles estão passando no nosso meio, porque a terra entendeu o plano do céu, e isso agrada, e o céu se mistura com a terra. Por isso hoje é dia de libertação, hoje é dia de liberação de poder. Grava uma coisa no teu coração: Páscoa é dia da pedra rolar. Fala comigo, Páscoa é dia da pedra rolar. Bastou um anjo para rolar a pedra, que ali muitos homens, deveria ter muitos homens para rolar a pedra do sepulcro. Páscoa é dia de sinais, de prodígios, de maravilhas. Páscoa é dia em que a terra é chacoalhada por um terremoto. Como nós dissemos de manhã, quando Jesus disse, está consumado, um terremoto veio sobre a terra e abriu todas as sepulturas ali. E ali todo mundo ficou, mas espera aí, rachou pedra, abriu sepultura. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Aonde a morte, vem a vida.
seja aberta a sepultura que o diabo colocou. Se é o teu casamento, seja aberta agora a sepultura em nome de Jesus. Jovens, levanta a mão agora onde vocês estão, jovens. Seja aberta a sepultura que o diabo colocou o teu ministério e a tua vida com Cristo. Você é avivado, você foi chamado para ser avivado. Em nome de Jesus, vem o fogo de Deus sobre a tua vida. Vem a vida e espírito de ressurreição sobre vocês. E eu declaro agora as trevas, você não vai pegar nenhum desses jovens. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus, todo plano que você tem de roubar a vida desses jovens, de desviá-los do caminho, eu digo que está sendo queimado pelo rio de sangue do Senhor agora, em nome de Jesus. Abra-se a sepultura de casamentos, abra-se as sepulturas agora de ministérios, abram-se as sepulturas e vem agora espírito de ressurreição sobre a tua vida. Páscoa é dia de prodígios, Páscoa é dia de movimento, movimento no inferno, porque foi derrotado, movimento na terra, porque o céu toca a terra, movimento no céu, porque o céu desce para a terra. É movimento, é movimento. E Jesus, num dia muito movimentado, os anjos estavam agitados, eles não estavam entendendo muita coisa. Ele levou os discípulos para tomar a última ceia. E ali na última ceia, está escrito em Mateus 26. Eu gostaria que você em pé mesmo, pegue e abra sua Bíblia em Mateus 26. Enquanto você está abrindo, eu quero dizer um presente que o Senhor Jesus anunciou e que muitas vezes nós esquecemos. Ele disse para os seus discípulos: não temas, pequenino rebanho, porque é o Pai. A Ele se agradou em dar a vocês o seu reino. Sabe o que é o reino de Deus? O reino de Deus é paz. O reino de Deus é alegria. E foi na Páscoa que o Senhor Jesus deu o seu reino para nós. Hoje é dia de você tomar posse do reino de Deus. Toma posse do reino de Deus. Toma posse na sua vida. Eu declaro o reino de Deus sobre a tua vida. Eu declaro o reino de Deus implantado na tua mente. Eu declaro o reino de Deus implantado agora no teu coração. Eu declaro o reino de Deus implantado no meio da tua casa. Eu declaro o reino de Deus sobre o teu ministério. Eu declaro o reino de Deus sobre as tuas emoções. Eu declaro o reino de Deus sobre esse corpo que precisa tanto, essa carne que precisa ser queimada, destruída diante da glória do Senhor. Que o reino de Deus prevaleça sobre a tua carne, que a tua carne morra e o reino de Deus prevaleça em nome de Jesus. Jesus se sentou à mesa com os seus discípulos e está escrito que ele tomou um cálice. Ele pegou o cálice que ninguém pegava e que até hoje eles não tocam, como o cálice de Elias. Ele estava dizendo: eu sou o Messias, eu sou o esperado, eu sou aquele que vocês esperavam. E ele levantou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança. Este é o cálice da nova aliança. Este é o cálice da nova aliança. Aliança de vida e não de morte. Aliança de bênção e não de maldição. Aliança do reino de Deus e não do reino das trevas. Toda aliança das trevas seja quebrada hoje na tua vida, em nome de Jesus. Nova aliança de Deus prevaleça sobre a tua vida. Jesus levantou o cálice para dizer: vai me custar um grande preço dar essa nova aliança, mas eu vou pagar o preço. Mas viva a nova aliança, não viva uma velha aliança. Viva uma aliança de avivamento e não de engessamento. Viva uma aliança de avivamento. Fala comigo: avivamento. Jesus não te chamou para ser engessado. Jesus não te chamou para ser religioso. Ele te chamou para ser avivado. Em nome de
Jesus. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca fez. Sabe? E Jesus, ele pegou o pão e ele disse: o meu corpo vai ser partido por amor de vós. Tem uma história que sempre me impactou. Quando o Tiago, meu filho, ele tinha a idade do meu neto, tinha umas fitas cassete, tá vendo? Ele já tá velho, era fita cassete, que tinha uma pastora que contava testemunhos e histórias, e eu punha ele para ouvir as histórias que ela contava. Histórias da Bíblia, ela contava como ninguém, ela sabia contar para crianças de uma forma espetacular. E eu nunca vou esquecer um testemunho que ela deu de um garoto da igreja dela, em que ele estava com câncer e ele sonhou com Jesus. E ele começou a dizer para a mãe dele: mãe, eu via Jesus sendo chicoteado. E ele começou a falar que coisas que para uma criança, a criança não sabe desses detalhes. E ele começou a falar e saía pedaço de carne. E os estudiosos sabem que o tipo de chicote com que Jesus foi chicoteado rasgava, dilacerava mesmo, dilacerava músculos, carne, e vinha mesmo um pedaço de carne. E ali ele falava: eu via, mãe, eu via pedaço de carne, e o sangue dele pingava e espirrava em mim, mãe, espirrava em mim. E a mãe dele começou a falar: meu Deus, e ele começou a falar detalhes, e a mãe dele falou: eu acho que ele teve uma experiência com a glória de Deus, eu acho que ele vai ser curado. E não teve outro. O menino já estava terminal e ele foi curado, completamente curado, completamente curado, completamente curado. Eu declaro agora: pessoas enfermas, levantem a mão. E eu queria chamar aqui ao púlpito as pessoas que... Carmen, Fátima, outra Fátima, pessoas que venceram o câncer aqui dentro da igreja. Estão venceram. E eu queria chamar vocês aqui em cima para celebrar essa ceia conosco. Carmen, cadê? Dona Carmen, as duas Fátimas. Eu já estou aqui em cima. Tem alguém aqui que está com câncer, está com diagnóstico de câncer? Levanta a mão. Se você está, vem aqui também. Vem aqui. Essas são vencedoras. Venceram. Nina. Menina estava com metástase e venceu aqui dentro da igreja. Venceu. A mão agora. Senhor, queremos te louvar por essas vidas que venceram o câncer, por causa do teu corpo, por causa do teu sangue, por causa do teu nome, por causa, Senhor, da obra de cruz. Nós te louvamos, Senhor, te louvamos pela cura, te louvamos porque tu és o Rei, o Senhor, o Deus da cura, o Deus da cura. Te louvamos, Jeová Rafá, te louvamos, tu és poderoso, digno de ser louvado. Nós te agradecemos e declaramos agora que a unção de cura está sobre a igreja. Vem a unção de cura, vem a unção de cura. Recebe agora a tua cura. Recebe em nome de Jesus. Recebe a tua cura. Recebe em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.